Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Bissoli e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é de interesse de muitas pessoas, principalmente aqueles que vêm estudar inglês na Irlanda. Eu vou falar um pouco de como aprender alguma coisa de uma forma mais rápida e eficiente. Isso tem me ajudado bastante e talvez possa lhe ajudar também. No final de 2018 eu resolvi fazer algo do zero, aplicando algumas dessas técnicas e eu obtive resultados legais. Esses são os meus desenhos no final de 2018, 2019 e 2020. Então em poucos meses eu já pude obter resultados bem satisfatórios. Essas técnicas são válidas para ajudar no aprendizado de qualquer coisa, como por exemplo aprender um novo idioma. Isso começa a partir do nosso cérebro, porque ele é o nosso maior inimigo. Toda vez que você quer fazer algo novo, como ele gosta de conforto, ele sempre será resistente a todas as mudanças e sempre vai forçar você a fazer o menos de esforço possível. Eu vou falar algumas coisas que vão parecer sem sentido, mas ao longo do vídeo vai ficando mais claro. Durante esse tempo aprendendo novas habilidades, eu pude perceber algumas coisas que várias pessoas acham que é a mesma coisa e partem do princípio que elas não conseguem fazer. Eu já ouvi várias vezes, você tem talento. E antes de começar a desenhar, uma das primeiras coisas que eu procurei foi saber a diferença entre talento e habilidade. Então, talento, por definição, é a habilidade natural de ser bom em alguma coisa, especialmente sem ser ensinado. Então, talento é alguma coisa que você precisa fazer menos esforço para aprender. Habilidade, por definição, é a capacidade de fazer bem uma atividade ou algo, principalmente porque você a praticou. Isso significa que quanto mais você se esforçar para fazer alguma coisa, a sua habilidade sairá do zero até o momento que essa habilidade será natural, tornando-se assim praticamente um talento. Eu não tenho talento para desenho, eu entendi a lógica, a técnica de como o desenho funciona e somente depois eu comecei a desenhar. A criação desse canal foi a mesma coisa, eu nunca havia editado vídeo, áudio, nunca gravei a minha voz, mas eu me esforço a cada dia para tentar melhorar. A minha dica é o seguinte: seja curioso, entenda o porquê das coisas, porque isso fará toda a diferença na sua vida. Já dizia Albert Einstein, não tenho nenhum talento especial, só tenho paixão em minha curiosidade. Isso pode parecer bobeira, mas depois que você muda sua forma de pensar, entende que o que você quer aprender não tem a ver com talento, e sim com esforço e técnica, isso vai lhe ajudar muito no processo de aprendizagem. Foi o que eu falei com um amigo esses dias, nós precisamos aprender como aprender. É a mesma coisa em aprender a falar. Alguém tem talento em aprender a falar? Não, a gente fala por necessidade e esforço. Então, se eu aprendi a falar, eu posso aprender outro idioma, eu posso aprender a fazer desenhos realistas ou, de uma forma geral, qualquer uma outra coisa. Obviamente, a curva de aprendizado vai depender do assunto que você quer aprender e do esforço que você está disposto a aplicar. Até 2018, eu pensava da mesma forma que a maioria pensa, que desenho tem que ter talento, que eu não vou conseguir fazer os desenhos realistas. E era uma coisa que eu sempre quis fazer, passei a vida inteira com essa percepção. Isso é a mesma coisa para você aprender um novo idioma. Eu já ouvi de algumas pessoas: Léo, você tem talento para aprender idioma? Não, eu não tenho talento. Eu me esforço bastante para aprender um novo idioma, como qualquer outra pessoa. O inglês, por exemplo, desde que eu me entendo por gente, eu estudo e continuo estudando até hoje. Eu separei aqui 5 erros que eu acho que pode retardar o seu aprendizado. O primeiro erro é se afobar e querer colocar a prática sem entender a teoria. No meu exemplo de desenho, como que eu vou pegar um papel, lápis e sair desenhando se eu não sei o que o branco traz no desenho, o que o preto traz no desenho? Qual lápis usar em um papel Bristol e por quê? O que é um papel Bristol? O que é um boleador? Para que serve? Quais são as diferenças dos lápis abaixo? Por que eu devo rodar o lápis ao fazer fios e poros de pele? Você acha mesmo que eu iria chegar no resultado que eu cheguei de desenho sem saber esse monte de coisa? E basicamente o que eu precisei para aprender os itens acima? Cara, curiosidade. Eu procurei entender cada item, cada coisa para que serve, tentei ver os detalhes, me esforcei bastante, me dediquei e tive persistência em não desistir. Hoje em dia a gente vive muito no automático, a gente faz as coisas sem perceber. Então assim, entenda o porquê das coisas. Tudo isso que eu fiz no desenho, você pode fazer também na hora de aprender um novo idioma. Por exemplo, entender formação de frases, as diferenças do seu idioma nativo com o idioma que você quer aprender, os principais verbos que vão lhe ajudar no processo de aprendizagem. Uma das coisas que eu sempre faço ao aprender um novo idioma, eu
vejo como que se comporta o gerúndio da língua. Por exemplo, de uma forma geral, o sueco ele não usa gerúndio. Isso é uma das grandes diferenças de imediato que eu achei importante aprender. Então, se você fala eu como, estou comendo, eu pesco, estou pescando, no sueco vai ser a mesma coisa, não vai ter variação do verbo. Parece bobeira isso, mas faz diferença. Outra coisa que eu verifico é se a forma geral dos verbos muda ou não com a pessoa. Então, no português muda, no sueco e no inglês, na maioria das vezes não muda, claro que sempre tem exceções. Então meu ponto é o seguinte, cara, se você aprendeu português, a chance de você aprender inglês é muito alta, porque não tem condições, o português é muito complicado. E uma outra coisa, principalmente quem está começando tem esse problema. Para de se preocupar com sotaque. Fala do jeito que você achar e não tenha vergonha. Se você tem um amigo chato que fica te zoando e enchendo o saco com sotaque e não te ajuda em nada, cara, na boa, se afasta, porque isso só vai travar você mais ainda. Procure pessoas que realmente estão dispostas a lhe ajudar. E coloque uma coisa na sua cabeça. Fluência no idioma é você ter capacidade de expressar suas ideias de forma clara e ter poder de convencimento das coisas. Tem um monte de gente que fala que ter fluência é ter sotaque neutro. O que é sotaque neutro? Da onde que veio isso? Se fosse assim, a galera que mora no Texas, Liverpool, Irlanda, Escócia, Austrália e um monte de lugar que tem sotaque carregado, não teria inglês fluente. Segundo erro, ser impaciente. Bom, vamos lá. Aí você quer aprender algo. Mas aí ao invés de tornar isso agradável, toda vez que você tenta aprender alguma coisa, você se estressa, fica nervoso, fala que nunca vai aprender e para com 15 minutos bufando. Vamos ser realistas, qual será a chance de você aprender? E ainda solta aquela frase para fechar com chave de ouro. Eu não tenho talento para aprender isso. Terceiro erro, criar expectativas surreais fazendo comparação com outras pessoas. Aí de novo vai você. Pô, mas fulano aprendeu inglês em 6 meses. Aí você vai ver fulano, a pessoa estuda todos os dias, aplica um monte de técnica e você quer aprender inglês uma vez por semana, desistindo com raiva com 15 minutos. Quarto erro, não tem um objetivo de onde quer chegar. Se você, por exemplo, é um técnico, precisa escutar mais e falar menos, a sua curva de aprendizado vai ser menor. Então você vai ter uma estratégia, por exemplo, mais rápida do que um gerente de projeto, que é o cara que fala em 10 reuniões, precisa convencer um monte de gente para ter mais dinheiro. Então o nível de esforço desse cara e a estratégia dele vai ser diferente da do técnico. Parece básico, né? Mas antes de começar, você precisa saber aonde você quer chegar, para não ficar patinando no meio do caminho. Quinto erro, tentar aprender sozinho. Toda vez que você tenta aprender algo, existe associado a curva de aprendizado com os momentos de excitação, lua de mel, incerteza, perda de confiança, confusão, depressão e crise. Então, ter alguém como referência vai lhe ajudar bastante a passar por esses momentos difíceis. Frases de apoio, motivação, alguém para pedir ajuda e sempre compartilhe o que você sabe, mesmo você achando que você sabe pouco, porque compartilhar é a melhor forma de aprender. Agora eu vou dar algumas dicas de o que você pode fazer quando você for aprender um novo idioma. Número 1, coloque todos os seus dispositivos em inglês, principalmente o celular. E quando você começar a perder a paciência, você lembra lá em cima que eu falei para você ter paciência, senão não vai adiantar nada. Depois você vai escutar tudo em inglês. Depois você vai trocar o seu site de notícias. Se você ficar vendo CNN Brasil, deixa de ser preguiçoso. Você vai lá em cnn.com, lá na aba procurar, digita Brasil com Z, que vai aparecer um monte de notícias do Brasil, tudo em inglês. Começa todos os dias a ver as notícias do Brasil lá na cnn.com. Número 2, não traduza as palavras. Se você não sabe a palavra, você vai lá no Google, na parte de imagem, digita a palavra que você vai ver a imagem associada a essa palavra. Eu não esqueço disso até hoje. O meu professor de francês sempre fazia esse tipo de analogia e sempre me ajudou. Número 3, quando você aprender algo, ensine aquilo que você aprendeu para uma criança ou simulando ensinar para uma criança. Se você tem filho, é melhor ainda, porque se você pegar aquilo que você aprendeu e não conseguir explicar para uma própria criança, isso significa que você tem gap na compreensão. Volta e estuda de novo. Isso, por exemplo, é uma das técnicas de Feynman, que ele foi um físico teórico
famoso ganhador do Prêmio Nobel de 1965. Depois você digita lá no Google, técnicas de Feynman. Número 4, utilize post-it. Isso parece bem estranho, mas faça um teste. Você pega o post-it com os nomes de vários objetos em inglês e sai espalhando pela casa. E aí quando você for utilizar o objeto, você aponta e fala o nome do objeto em voz alta. Isso vai ajudá-la a memorizar as palavras, aumentar o seu vocabulário e treinar a pronúncia, porque seu cérebro vai entender que aquilo é importante. O apontar e falar em voz alta tem um significado. Existe uma técnica que nasceu no Japão por volta de 1900, chamada Shishakanko, ou em inglês Pointing Calling, que é utilizada nas ferrovias do Japão até hoje. São aquelas pessoas com as luvas brancas que elas ficam nas portas dos metrôs ou dos trens, apontando e falando em voz alta algumas coisas. Porque um estudo feito através do Instituto de Pesquisa de Técnica Ferroviária, eles comprovaram que há uma redução de quase 85% quando essa técnica é utilizada, porque faz com que o cérebro fique em alerta. Você lembra da época que o seu coração gelava quando a sua mãe apontava para você e falava: moleque, vai tomar banho e vai pro quarto dormir? Esses alarmes do cérebro, eles disparam antes mesmo da gente pensar. Semelhante quando você acorda minutos antes do despertador tocar. Eu tive um professor de português que ele ensinava através de músicas e até hoje, depois de 20 anos, eu consigo lembrar alguma coisa de algumas regras de português por causa das músicas. Bom pessoal, acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se aqui no canal. Eu vou deixar um link do artigo em inglês que eu publiquei no LinkedIn e também o meu Instagram, onde que eu tenho os meus desenhos. Um grande abraço e até a próxima.